Amados, abram suas Bíblias em Efésios capítulo 4. Amados, nas pregações passadas, eu abordei a forma de como nós lidamos com os falsos profetas e as suas heresias. E também com aqueles que estão sendo enganados por aqueles que torcem as Escrituras, né? Mas enquanto eu abordei várias daquelas heresias, né, que atingiam e descaracterizavam e torciam o firme fundamento na qual é Cristo, eu percebi, irmãos, que muitos cristãos desconhecem os pilares do Evangelho, na qual, e assim, é lindo defender o Evangelho, é louvável, é lindo. Todo cristão deve ser um apologeta, deve de fato defender o Evangelho. Mas difícil é fazer isso quando você não conhece nem os pilares do Evangelho, nem as bases na qual está fundamentada a nossa fé ou a nossa confissão de fé. As bases que dizem verdadeiramente, se você crê nisso, aí sim você é um cristão. Aí sim você está em Cristo Jesus. E amados, eu percebi que muitos aqui, ainda na nossa congregação, embora certamente o pastor Jardel, né, e vários outros pregadores já tenham trago essas informações, esse tema, muita gente ainda tem dúvida e muita gente ainda, amados, não sabe desses pilares, ou não vive de acordo ou em concordância com esses pilares. E amados, essa pregação é um divisor de águas, porque ela vai mudar completamente a forma como você se relaciona com Deus. E a forma como você também se enxerga. E o valor que você tem. E a responsabilidade que você tem. Que já adianto para vocês é bem maior que a responsabilidade do que os antigos tinham lá no Antigo Testamento. Então eu espero, amados, que o Espírito Santo possa nos conduzir nessa pregação. Não desvie a sua atenção para que você possa compreender o espírito dessa mensagem. Está todo mundo aí em Efésios capítulo 4? A Escritura diz, a partir do versículo 1, está escrito: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, e assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, uma só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Só até aí, meus amados irmãos. Aqui, entre vários preceitos, né, e várias ordenanças que o apóstolo Paulo já traz de cara no começo do capítulo, nós vemos algo que chama a atenção. Ele fala a respeito de unidade. Ele fala que há um só Espírito, assim como há um só Senhor, e há um só Deus e Pai. E esse versículo ele traz um conceito muito interessante, amados irmãos. Porque ao mesmo tempo que ele diz, há um só Deus e Pai, mas ele também diz, há um só Espírito, há um só Senhor. E esse texto ele traz um conceito que nós chamamos de trindade. Um dos assuntos mais complexos das Escrituras. Não tenho aqui a pretensão de explicar a fundo o que seria a trindade, de esmiuçar todo esse conhecimento, porque nenhum homem é capaz de fazer isso. Por isso que chamam, quando vão se referir à trindade, chamam a trindade de o mistério da trindade. Por que mistério, irmão? Porque ninguém é capaz de explicar com perfeição a trindade, mas nenhum homem é capaz de refutá-la. Após 2 milênios, nenhum falso mestre conseguiu refutar o conceito de trindade nas Escrituras, né? E aqui podemos ver, amado, também um conceito que foi estudado diligentemente pelos homens e mulheres de Deus ao longo de 2 milênios. Irmão, o que é trindade? Explique brevemente para mim o que seria trindade, irmão. Trindade é o conceito de um Deus
em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E trindade é um dogma, se você não sabe. Irmão, pelo amor de Deus, diga aí no dicionário o que quer dizer dogma. O dogma, irmão, dogma cristão, ele nada mais é do que, segundo o dicionário, ele é um ponto fundamental e indiscutível de uma crença. É algo que ninguém discute, ele é aceito como unanimidade. Em todas as denominações cristãs, esse é um ponto fundamental da nossa fé. Todo mundo aceita a trindade, porque não há como refutá-la nas Escrituras. A ideia de que existe um Deus Pai Todo-Poderoso, existe um Filho que também é Deus, e existe um Espírito que também é Deus. E muita gente hoje, estamos na era da internet, e estamos na era onde pessoas fazem mestres para si mesmo. E esses mestres arrebatam a muitos com as suas heresias. E mais recentemente nas redes sociais, a trindade tem sido muito atacada, né? Tanto pelos nossos queridos e amados TJs, Testemunhas de Jeová, e pelos nossos mais recentes irmãos judeus de internet. Por mais, amados, que o conceito de trindade seja complexo, tá? E muitas vezes difícil de expor, né? E a compreensão desse mistério não seja capaz de ser alcançado absolutamente pelas nossas mentes, né? Eu queria deixar hoje um estudo para vocês que vai provar a sua existência. Eu vou matar 2 coelhos com uma cajadada só hoje. Provar a existência da trindade nas Escrituras e provar a divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Em uma única pregação. Irmão Marcelo, mas me diga uma coisa, essa palavra trindade não está na Bíblia, verdade, não está, mas o conceito de trindade está na Bíblia, e não tem como refutar este conceito. Irmão Marcelo, mas me diga uma coisa, crer numa trindade, um Deus em 3 pessoas distintas, não nos torna politeístas? Hein? E aí? Claro que não, amados. Como eu expliquei no início, trata de um único Deus em 3 pessoas distintas, e você vai entender isso com maior propriedade agora um pouco mais para frente. Irmão, no que é que está fundamentado este conceito de trindade? Primeiro, na divindade do nosso Deus e Pai, que eu não preciso citar versículos aqui para afirmar que o Pai é Deus, né? Então podemos passar para a segunda pessoa da trindade, ao qual é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu vou deixar que algumas pessoas ao longo da história expliquem quem é Jesus Cristo do ponto de vista delas. E eu vou começar pelos profetas do Antigo Testamento. Quem é Jesus Cristo para os profetas? Isaías 9,6 está escrito: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Isaías 9,6. Um Deus forte é um Deus fraco, amados? Deus forte, Pai da eternidade, sem princípio de dias. Este é um dos seus nomes. Ainda em Isaías, ele escreve em capítulo 7, versículo 14: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e se chamará o seu nome Emanuel. Para quem não sabe, Emanuel significa Deus conosco. Tem algo bem legal também lá em Daniel, né, que é o seguinte, né, lá em Daniel 13, no contexto, né, do capítulo 13, fala sobre o Filho do Homem que vinha com as nuvens do céu, que nós sabemos que é Cristo Jesus. Era uma profecia acerca dele. E aí lá no versículo 27 está escrito o seguinte: então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno. Por que eterno, irmão? Porque ele é Pai da eternidade, sem princípio de, assim como havia explicado Isaías, sem princípio de dias, sem começo, sem fim. Ele é o Pai da eternidade. E todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Daniel 7, 27. Sabemos que a adoração
É somente a Deus. Sim ou não, igreja? E por que eles adorarão ao Messias? Porque Ele é Deus. Simples assim. Primeira coisa que podemos entender aqui é que o reino dele será eterno. E eternidade é um atributo de Deus. Eternidade é somente um atributo de Deus, amados. Tá? E a adoração é outra coisa que é concernente somente ao Senhor. Que é devida somente ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Agora vamos perguntar, já perguntamos aos profetas quem era Jesus. Agora vamos perguntar aos apóstolos, quem eles acham que Jesus era, não é mesmo? Vamos lá, João. Ele afirma categoricamente que Jesus Cristo é Deus. João 1 ao 3 está escrito: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Já já eu vou dizer um mistério grande para vocês acerca disso. Vamos lá, ainda o próprio João reforça essa ideia que Jesus Cristo era Deus. João 5, 18, está escrito: por essa razão os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Substância, co-substância do mesmo Pai, o próprio Deus. Por isso os judeus queriam matá-lo. Outra coisa, olha o que os judeus tinham plena consciência de quem Jesus dizia que ele era. Tanto é que queriam matá-lo. Presta atenção, um pouco mais à frente em João 10, do 30 ao 33, está escrito o seguinte: eu e o Pai, Jesus falando, eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Por que é que vocês vão me apedrejar? Hein? Aí eles dizem, os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma dessas obras aí que você está fazendo, mas pela blasfêmia que você disse. Porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. E Jesus não disse que ele estava errado, que eles estavam errados. Ele estava falando o tempo todo: eu e meu Pai somos um. Ele estava afirmando a identidade de quem ele é. E por isso os judeus queriam matá-los. Nesse versículo, Jesus não repreende Tomé por chamá-lo de Deus. Presta atenção. Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, depois da ressurreição, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda as mãos e coloque aqui do meu lado. Pare de duvidar e creia. Aí disse Tomé o quê? Senhor meu, Deus meu. Jesus não repreendeu ele. Epístola de Paulo a Tito 2 a 3, aliás, Paulo, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. É o que ele está chamando Jesus Cristo de grande Deus. Assim como Isaías chamava ele, Deus forte, Pai da eternidade. Há uma concordância bíblica a respeito de quem é o Senhor Jesus Cristo. E amados, o apóstolo Pedro também diz que Jesus Cristo é Deus. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Amados, sabemos que o nosso Deus, ele requer exclusividade de adoração para a sua pessoa. Inclusive várias passagens da Escritura afirmam isso. Mas uma passagem traz uma ordem que aparentemente parece controversa para o judeu de internet e para o testemunha de Jeová. Hebreus 1:6, aqui vemos uma ordem do Criador para que os anjos adorem Jesus. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E a gente vê isso, quando a gente vai para Apocalipse, a gente vê os santos anjos adorando a Jesus Cristo, se prostrando perante Ele. Vemos os animais, os seres, os anciões prostrando, os anciões de dias prostrando perante Ele, adorando Ele.
E amados, não pense que adoração é algo levado a sério tanto por humano quanto por anjos. Presta atenção, nas escrituras, né, o exemplo disso é que o apóstolo João, após receber toda aquela revelação de Apocalipse, prostrou perante um anjo que tinha trago a revelação para ele, para adorar o anjo, e o anjo repreendeu ele, dizendo o seguinte, e eu lancei-me aos seus pés para adorar, mas ele me disse, olha, não faças tal, sou teu conservo, e os teus irmãos que têm testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ele está dizendo assim, cara, eu sou conservo teu, eu sou um anjo maior em poder do que você, livre da carne, mas adora a Deus. Eu sou conservo teu, tu é meu irmão. É basicamente isso que ele está dizendo para ti, adora a Deus. Então, o fato de Deus ter ordenado a adoração a Jesus, lá em Hebreus, só pode representar algo, que Ele é o próprio Deus. Você está vendo aqui o anjo negando a adoração de João, dizendo assim, não me adore, adore a Deus. Aí lá em Hebreus o autor escreve assim, olha, que todos os anjos do céu adorem Ele. Ele quem? Jesus Cristo. Você está entendendo, amor? A profundidade disso? Por que é que Jesus Cristo é adorado? Porque Ele é Deus. Ou como Ele gosta de chamar, Ele é um com o Pai. João 10, 30. Eu e meu Pai somos um. Isso também explica porque Jesus não repreende várias pessoas no Novo Testamento que o adoraram. Presta atenção. Os magos adoraram Jesus. E entrando na casa acharam o menino com a Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abriram seus tesouros, ofereceram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Mateus 2:11. Os apóstolos adoraram Jesus, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente filho de Deus. Adoraram-lhe. Suas seguidoras o adoraram após a sua ressurreição. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro dizendo, eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés, prostrando, abraçaram os pés dele e o adoraram. Mateus 28:9. Os apóstolos novamente o adoraram em sua ascensão aos céus. Lucas 24:52. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, quando ele estava na ascensão. Todos os apóstolos reunidos adoraram ao Senhor. O cego de nascença o adorou lá em João 9:38 e disse, eu creio, Senhor, e o adorou. Você crê no Filho do Homem? Ele creio, Senhor, e adorou ele. Você crê? Todos vocês creem? Agora você sabe quem é Jesus Cristo. Agora você sabe quem é o seu Salvador, o Salvador de nossas almas. Agora você sabe, porque a sua salvação está segura. Porque Ele é Deus. Agora você sabe, porque a sua salvação, todos os pecados que você cometeu, e todos os pecados que você cometerá, estão pagos. Porque não foi o sangue de bois, nem de ovelhas, nem de touros, mas o sangue do próprio Deus, que foi derramado naquela cruz. E foi por amor. Porque você foi eleito desde antes da fundação do mundo para receber esse amor e para ser lavado com esse sangue. Quer saber o valor que você tem? Olhe para a cruz. Porque você vale um Deus crucificado. E agora vocês sabem disso. Sabe por que todas essas pessoas adoraram Jesus? Porque com o Espírito elas puderam contemplar a seguinte verdade. Aquela que está escrita em Colossenses 2, 9 ao 10. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. O que quer dizer isso, irmão? Vocês receberam a plenitude da divindade em vocês? É isso mesmo. E já já vocês vão ver como.
se eu disser para vocês que toda a plenitude da divindade habita dentro de vocês? Vocês vão entender, amados, essa pregação é um divisor de águas. Porque ela vai jogar um peso de responsabilidade de como nós vivemos as nossas vidas. Por meio dessa compreensão, a partir de hoje, não seremos mais ignorantes acerca das maiores verdades do Evangelho. João 8, 5, aliás, Êxodo 3, 13 ao 14, Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos meus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que é que eu vou dizer? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. João 8, 58, os fariseus discutindo com Jesus e afirmando várias coisas com base em Abraão. E ele dizia: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Ele é o próprio Deus, amados. Ele é o próprio Deus. E Ele quer que todos nós tenhamos a perfeita compreensão disso. João 14, 9 e 10, olha o que foi que ele respondeu para Filipe: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto esse tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, porque o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. O Pai vive nele, ele está no Pai, e o Pai nele. E Ele está em nós, e nós nele, e o Pai vive em mim, e toda a plenitude da divindade agora habita em você. Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo? É como se Ele tivesse dito assim, dizendo assim para você e para mim hoje. Se você tem alguma dúvida disso, porque eu sei que tem muitas pessoas aqui que têm essa dúvida, que veem esses estudos na internet, e esses estudos prejudicam o seu relacionamento com Cristo. Então eu pergunto: você não me conhece? Mesmo eu tendo estado tanto tempo com você? É isso que Deus quer, pleno conhecimento de quem Deus é. Ele quer relacionamento, amados. Ele se revelou a nós. É isso que Ele quer que você chegue ao conhecimento da verdade plena. E aqui eu poderia citar muitos outros versículos aqui, mas aí a gente tem que ir para casa, né? Deixa eu falar um pouco aqui do Espírito Santo. Eu vou tentar ser um pouco mais breve, porque eu queria dar mais ênfase à pessoa de Jesus, que tem sido muito atacado nesses últimos dias. Mas vamos lá, o Espírito Santo. Vamos aqui para Atos 5, 3 ao 4. Está escrito o seguinte, aquela passagem emblemática de Ananias, né, e Safira. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, guardando cá? Não ficava para ti? Vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Você não mentiu aos homens, mas sim mentiu a Deus. E ele tinha mentido para quem? Espírito Santo. E aqui, no começo ele diz que mentiu ao Espírito Santo. E aqui no final do versículo ele diz: você não mentiu aos homens, mas a Deus. 2 Coríntios 3,17. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É assim que toda a plenitude da divindade habita em nós, por meio do Espírito Santo. Certo? Estes versículos, amado, mostram que o Espírito Santo é identificado como Deus e possui os atributos divinos. Só que aqui eu quero deixar claro para vocês uma coisa, um conceito até um pouco complexo de passar, mas eu vou tentar passar pelo poder do Espírito Santo e pela graça do Espírito Santo. Eu vou tentar passar esse conceito para vocês, de unidade e distinção. Porque como está escrito em Deuteronômio 6, 4, está escrito o seguinte: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. É único. Está lá em Deuteronômio, 5º livro de Moisés. Mas apesar de ser amados, Ele também é 3 pessoas distintas. Presta atenção.
Olha esse exemplo aqui, Mateus 3, 16, 17, para ilustrar a distinção entre as três pessoas. Porque nós vimos claramente nesses versículos que eu mostrei a seguir, porque Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus, Jesus Cristo, e Espírito Santo também é Deus, mas apesar de serem os três pessoas distintas, eles são um. E olha, presta atenção, tem uma heresia antiga que diz o seguinte: ele não pode ser ao mesmo tempo os três. Então é por isso que Jesus Cristo foi, para que o Espírito Santo descesse, não é isso? Isso é uma heresia, amados. Ele pode ser ao mesmo tempo os três. Os três formam uma unidade, tá? Olha o que está escrito em Mateus 3, 16 ao 17. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Amados, Mateus 3, 16, 17. Na mesma passagem nós vemos o Filho sendo batizado, o Espírito Santo descendo sobre ele, Deus abrindo o céu e falando lá de cima: esse é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Ao mesmo tempo, amados. É por isso que é um mistério. Como pode os três serem um? Eu nunca serei capaz de lhes dar uma informação satisfatória que descortine esse mistério, porque a minha mente é finita. E para mim, esse é o maior mistério talvez da Bíblia. E eu fico maravilhado com esse mistério e aceito esse mistério. Por quê? Porque eu não consigo refutá-lo. Eu não posso explicá-lo, mas também não consigo refutá-lo. Eu estarei sendo incoerente se eu disser para você que não existe uma trindade. Eu estarei mentindo para as Sagradas Escrituras, vou ter que rasgar vários textos, tá? Primeiro, e vou estar mentindo para mim mesmo, e vou prejudicar o meu relacionamento com o Senhor. Já já você vai entender o porquê. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, vai mostrar como um único Deus trabalha em três pessoas distintas, de três formas distintas, para a nossa salvação ao longo da história. Olha o que Pedro escreve, é muito profundo, é um dos meus versículos preferidos de toda a Escritura. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Ele dá uma saudação falando da nossa vocação e da nossa identidade. Olha o que ele diz aqui nesse versículo. Eleito segundo a presciência de Deus. Deus Pai planejou. Em santificação do Espírito. O Espírito Santo vai conduzir. Conselheiro. Ele é o nosso conselheiro. O Espírito Santo é aquele que nos santifica, nos conduz à santificação, nos conduz para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo, apaga por todos os nossos pecados, para que nós pudéssemos ser salvos. Um versículo explica como Deus trabalha ao longo de toda a história, em três pessoas distintas, de três formas distintas, para a minha e para a sua salvação. Glorifique ao Senhor nosso Deus. Até na hora mais sombria, no clímax da execução do plano divino, que foi a morte de Cristo, a Trindade estava lá. Olha só o que está escrito aqui em Hebreus 9, 13 ao 14. Porque se o sangue dos touros e bodes e as cinzas de uma novilha aspergidas sobre os imundos o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Okay. Olha o relacionamento de três pessoas distintas, para a minha e para a sua salvação. Ele está dizendo que Cristo Jesus, né, pela purificação do Espírito, se entregou a si mesmo, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus Pai. Até na hora mais sombria você vê a Trindade. Isso é profundo demais, irmão. Talvez eu nunca seja capaz de explicar a Trindade para você, mas ninguém nunca vai ser capaz de refutar a Trindade nas Sagradas Escrituras. Amados, você que está escutando essa pregação aí na internet, não sai agora não, meu querido amado testemunho de Jeová. Não sai agora. Meu querido amado judeu messiânico, eu já fiz esse caminho. Eu também já fui. E eu estava errado. Fui convencido pelas Escrituras Sagradas. Não sai agora, fica até o final, que você vai ver como isso vai alterar a sua percepção de quem Deus é e o seu relacionamento com Ele.
E eu já estou caminhando aqui para o encerramento, amados. Deixa eu dizer uma coisa. Lembra que eu disse que a plenitude da divindade habita em vocês? A Escritura fala isso também, fala em Colossenses. E João 14, 23 está escrito o seguinte, ó. Se alguém me ama, presta atenção. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. E nós viremos a ele, faremos dele morada. Olha o que Jesus está falando, ó. Eu e meu Pai faremos nele morada, correto? Jesus afirmou que moraria dentro de nós junto com o Pai. Mas vemos que quem desceu dos céus para encher os homens em Atos 2 foi o Espírito Santo de Deus. E ele disse, olha aí, presta atenção. E ele diz o seguinte, em João 14, 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo quanto eu disse. Mas quem desceu foi o Espírito Santo. Ele diz, primeiro, eu e meu Pai vamos fazer morada em você. Aí quem desce lá em Atos 2, o Espírito Santo. E depois Colossenses diz o seguinte, olha, toda a plenitude da divindade está morando em você agora. Por quê, amados? Porque se você não sabe, agora mesmo, aí dentro de você, se você tem o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo habitam junto com você. E esse é um grande mistério, amados. 3 em 1. 3 em 1. Ele cumpriu a promessa. Ele disse que moraria em nós. Eu e meu Pai moraremos em você, faremos em você morada. E quem desce é o Espírito Santo. Por quê? Porque eles são 3 em 1, amados. Um Deus em 3 pessoas. É grande esse mistério. E, amados, a aplicação prática para a nossa vida é que como um Deus pode ser ao mesmo tempo 3 pessoas distintas e ao mesmo tempo um. Eu sou igreja. Sozinho? Não sou, né, mano? Agora eu, Auricélio, pastor Jardel, irmã Mariane, somos igreja, somos um corpo. Há um só corpo. Porém não somos muitos. A Trindade está em tudo, amado. Desde o início da história. Está em tudo. A Trindade está em tudo. Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Mas somos um. Mas são muitos. Grande é esse mistério, amados. E deixa eu dizer uma coisa para você. A maior prova, irmão Raul, de que o nosso Deus é um Deus trino é você. É você, pastor Jardel. É você, irmão Auricélio. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. 3 em 1. Deus é um Deus trino, 3 em 1. Aí ele faz o homem como? Corpo, alma, espírito. 3 em 1. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. A maior prova de que Deus é um Deus trino é o homem. É a sua pérola da criação. É a cereja do seu bolo. Porque ele não disse, olha, esta pedra que eu criei, este lago que eu criei, esta terra que eu criei, vai ser a minha imagem e a minha semelhança. Ele não disse isso, ele disse ao homem. O homem será a minha imagem e a minha semelhança. Aí ele pega dentro do homem, ele coloca corpo, alma, espírito, 3 em 1, 3 em 1. Grande é esse mistério, irmão. Eu não tenho meios para... Eu poderia usar várias alegorias para tentar explicar a Trindade aqui para vocês. Mas a verdade é que até hoje eu nunca achei uma alegoria que fosse totalmente satisfatória, que satisfizesse o meu intelecto. Mas eu também nunca consegui refutá-la. E a Trindade, ela só aumentou a minha fé. Porque há mistérios que não compete o homem a saber. E a Trindade, ela faz com que você exerça essa fé. Glória a Deus, aleluia. Porque ninguém pode refutar a Trindade, isso é um fato, amado. Tá? Se alguém quiser refutar a Trindade aqui, meu canal está aberto lá. Tá? A gente debate sem nenhum problema. Porque, amados, é grande a quantidade de textos que dizem que o conceito de Trindade existe. Né, que apontam para um conceito de Trindade. E vemos ela se relacionando, vimos várias vezes aqui, durante o processo de salvação na história. Ela agiu, você só está salvo hoje porque a Trindade agiu por você. Lembra da oração que eu fiz no início? Olha como a Trindade está até no nosso relacionamento. Vou dizer uma coisa para você. Quando você ora,
Você ora a Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, por condução do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que nós não sabemos nem o que orar, nem o que pedir. E muitas vezes o Espírito é que ora por nós com gemidos inexprimíveis. E os três são Deus, e os três são um. Grande é esse mistério, até na oração, cara. A Trindade está presente. E sabe qual é o maior problema disso, amados? Né? É que eu vejo o seguinte, né? Em algumas igrejas, né? Isso, a má compreensão da Trindade, ou o abandono da Trindade, ela vai implicar, amados, no seu relacionamento com Deus. E vai deixar qualquer pessoa deficiente na fé. Qualquer congregação deficiente na fé. Agora eu me lembro de uma... Apocalipse 13. Apocalipse 13 tem um versículo, né? Que o pessoal gosta muito de falar quando vai evangelizar. Que é o seguinte, né? Eu acho que é na carta a Laodiceia. Que diz o seguinte. Que Deus bate a porta, né? Deus está batendo. E se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Aí o pessoal prega como se fosse para o evangelismo, né? Ó, o Senhor está batendo na porta e agora abre que ele vai entrar e vai cear. Mas não, ele não está falando individualmente, ele está falando a uma congregação, amado. Jesus está do lado de fora da congregação, batendo na porta, dizendo assim, eu quero entrar. Aí eu fico imaginando várias dessas congregações que não acreditam na divindade de Cristo, por exemplo, né? E aí eles falam de Jesus, eles fazem a ceia em nome de Jesus, eles oram ao Pai em nome de Jesus, mas Jesus está lá do lado de fora, batendo na porta, querendo entrar. Porque eles não sabem quem é Jesus Cristo, eles não adoram Jesus Cristo. Ele está fora de Laodiceia, ele está lá na porta de Laodiceia. Abre a porta, eu quero entrar, fazem a ceia em nome de Jesus, falam de Jesus, mas não o adoram, não sabem quem ele é. Irmão, está lá, carta em Apocalipse, Jesus falando para uma congregação, dizendo, eu estou do lado de fora, eu estou querendo entrar, vocês não deixam. E tem vários outros contextos. E esse é só o contexto da mal compreensão de quem é o seu Senhor. Fora isso tem as coisas terrenas, né? Laodiceia também tinha muito problema com isso. Mas está entendendo aí, irmão, qual é a profundidade disso? E hoje aqui, eu queria encorajar você a buscar um relacionamento profundo com cada pessoa da Trindade.